Você que se liga na TV Portal Correio, a conversa de hoje é com a prefeita do Conde, Márcia Lucena. Prefeita, seja bem-vinda, prazer tê-la aqui no nosso canal. O prazer é meu de estar aqui com vocês e com quem está aí nos acompanhando. Prefeita Márcia Lucena, a senhora hoje gere uma cidade importante da região metropolitana de João Pessoa, mas em 2017, quando a senhora assumiu a prefeitura, qual foi o cenário que a senhora encontrou? A cidade vinha aí de uma queda de braço entre dois gestores e aí aparece Márcia Lucena. Como é que foi a senhora encontrou aí? Então, na verdade, essa queda de braço tem muito a ver com o contexto que a gente encontrou aqui. Era uma queda de braço mais familiar, vamos dizer assim, de um contexto de ex-marido e ex-mulher, do que administrativo e político. E dessa forma a cidade ficou largada e foi se acomodando, arranjando um espaço, né? A vida das pessoas foi se acomodando da pior maneira possível. Uma cidade que não tinha leis, normas, gestão pública, políticas públicas e, em consequência disso, as pessoas não tinham cidadania, né? Nós entramos num momento em que eu acho que a cidade estava vivendo o seu pior momento. Muitas dívidas, um caos generalizado, uma falta de vínculo entre a população e a gestão pública em função do abandono de tantos anos. Então isso trouxe um cenário muito pesado. Eu de fora eu já imaginava, né, como cidadã vivendo aqui há muito tempo, já imaginava, já via esse desmantelo, mas depois que assumi como prefeita é que eu vi que a coisa submersa é muito maior do que a coisa que aparece. Passados 2 anos, Márcia, qual foi o principal desafio? O que é que mais lhe chamou a atenção e o que foi conquistado durante esse tempo, você à frente da prefeitura? Eu acho que foi um conjunto de desafios, mas talvez o mais sério deles, o mais que exigiu mais da gente foi justamente a organização interna, né? A busca de documentos, a busca de um histórico que mostrasse o caminho a seguir, e isso juntamente com a autoestima da população, né? Uma população maltratada, desamparada, sem acreditar em absolutamente nada. Então, quando você junta essas duas coisas, a descrença, o descrédito da população e a falta de documentos, a falta de histórico, a falta de organização administrativa e política, você se sente num beco sem saída. E como é que a senhora fez para furar esse bloqueio, né? Primeiro por ser uma candidata, vamos dizer assim, alternativa, né? Sim. Segundo, por ser mulher. E terceiro, por ser estreante na política em termos de disputa eleitoral. Como a senhora fez para furar esse bloqueio? E a senhora enfrentou muitas barreiras, muita resistência para conseguir aí alcançar o seu objetivo? Enfrentei sim. Agora, eu acho também que o povo estava, mesmo sem saber, sem ter muita consciência disso, estava querendo demais uma mudança. Estava querendo demais que o Conde sobrevivesse àquele caos instalado, né? Então, a forma que eu encontrei foi indo de casa em casa. Então, um ano antes da campanha, eu comecei a caminhar de porta em porta, batendo palma, entrando, conversando, conhecendo as pessoas, me apresentando também, né? E dessa forma eu fui criando um solo, né? É possível de pisar com segurança. Eu acho que isso também deu segurança às pessoas. Elas passaram a acreditar, tanto que nos primeiros momentos, as primeiras reuniões que a gente começou a fazer, em 5, 6 pessoas. E com muito pouco tempo, a gente precisou ir para o quintal da casa, acho que a gente chamava Casa de Apoio, que foi a casa que um amigo emprestou para justamente fazer esses encontros, porque como eu moro num sítio, deslocado do centro da cidade, ficava um pouco difícil. Então, de repente a gente precisou ir para o quintal, de repente a gente precisou ter microfone, porque não dava mais. Então foi uma coisa que foi crescendo organicamente. Quando a gente chegou na campanha propriamente dita, aí a gente já tinha um volume de pessoas entendendo
o recado, né? Entendendo a ideia da gente, que era um recado e uma ideia de esperança e de compromisso. Eu acho que juntar a esperança, acordar a esperança das pessoas e assumir o compromisso de não deixar elas sozinhas, então acho que isso deu a liga necessária para a gente enfrentar a campanha política de uma forma mais, vamos dizer assim, mais possível mesmo, porque as tentativas de destruir desde o princípio foram muito fortes. E como é que a senhora vem tocando na gestão? Em que ponto a senhora se diferencia dos gestores que já passaram? Eu, acompanhando o noticiário, vi que a senhora tem uma forma de escutar a população diferente, né? Isso. A questão do orçamento participativo aqui na cidade de Conde. Como a senhora tem se pautado nesse sentido? Então, além do orçamento participativo, que a gente chama de OD, Orçamento Democrático, né, porque é o modelo que foi implantado por Ricardo Coutinho na Prefeitura de João Pessoa e no Estado, além disso, nós criamos aqui o Olá Comunidade. Aqui nós temos dificuldade de comunicação, as rádios são as rádios de João Pessoa, nós temos apenas uma difusora e uma rádio comunitária em Jacumã, mas nem lá em Jacumã escuta daqui, nem aqui escuta de Jacumã. São as duas concentrações de maior número de pessoas, né? E aí a gente, para se comunicar com as pessoas, a gente resolveu ir às comunidades. O Conde tem 16 assentamentos rurais, tem 3 quilombos, 2 aldeias indígenas, espalhadas num território do tamanho, quase do tamanho de João Pessoa. Então isso torna a comunicação um desafio. E aí quando você entra naquele contexto que eu falei, das pessoas dormindo, distantes, desligadas da dinâmica administrativa da cidade, completamente alheia aos seus direitos e aos seus deveres também, e um território de muito difícil comunicação, o único jeito é você ir aonde o povo está, né? E então nós criamos o Olá Comunidade, e desde que eu fui eleita, toda terça e toda quinta eu estou numa comunidade à noite para conversar com as pessoas. Então a gente vai, usa a estrutura do OD, os funcionários do Orçamento Democrático, para ir na casa das pessoas dizendo, olha, a prefeita amanhã vai estar aqui na frente da igreja, ou na rua, ou na casa de alguém, e venham para a gente conversar. E aí nós levamos as cadeiras, né? Arrumamos o círculo, levamos as cadeiras, a comunidade vai, e aí a gente conversa de 7 até as 10 da noite, mais ou menos isso. Toda terça e toda quinta. E isso eu acho que faz a diferença. Primeiro, sai daquela máxima que políticos só vêm de 4 em 4 anos. Comigo isso não colou, né? Então, às vezes, a pessoa pode até ter uma queixa, ou várias queixas, mas essa de que eu não apareço, não cola. Porque eu estou presente em todas as comunidades durante todo o tempo, né, dialogando. Eu acho que isso é um diferencial. O outro é a coragem. Para fazer gestão pública, principalmente no momento em que o caos está instalado, não só no seu território, mas em vários lugares do Brasil, você precisa entender que a política é lugar de gente séria, comprometida e de coragem. Essa persona que ocupou e ocupa ainda alguns espaços da política, isso é uma distorção, que a gente precisa se livrar dela. E as pessoas que têm compromisso precisam assumir a política como uma tarefa, né? E, nesse sentido, você precisa ter coragem de enfrentar o desgosto da população, muitas vezes, de enfrentar o desgosto de grupos, né? Porque você está ali quebrando coisas que estavam estabelecidas há muitos anos, embora não fossem coisas republicanas, corretas. Então, quando você tem coragem para isso, você enfrenta um momento muito difícil. Eu enfrentei aqui vários momentos difíceis e ainda vou enfrentar, com certeza, mas logo depois você vê que a coisa se organiza e todo mundo reconhece, todo mundo percebe.
foi assim em Jacumã. Nós tivemos que tirar, por ordem judicial, as barracas de Jacumã. Isso foi um caos, rádio, jornais, televisão, né? E o povo queimando pneu na frente de casa, e áudios, mandando áudios, me colocando numa situação muito difícil. Mas eu sustentei, enfrentei, porque nós estamos aqui para isso. Para você fazer o bem comum e você gerir uma cidade para todos, você tem que ir quebrando esses nichos de privilégios, né? Então, depois disso veio a Praça do Mar. E está aí a Praça do Mar agora no Ano Novo, que foi o primeiro Ano Novo, primeiro Réveillon da história do Conde, né? Promovido pela Prefeitura. Nós tivemos em torno de 35 mil pessoas, muito mais do que em qualquer carnaval aqui, que é a festa... Qual é a população do Conde hoje? 25 mil. Superou a população. E foi muito tranquila ao mesmo tempo. Você imagina 35 mil pessoas ocupando uma orla, né? Se você estivesse promovendo uma festa com um tipo de proposta, né, diferente da que nós estamos trabalhando aqui, talvez você tivesse atraído um outro tipo de público, não tinha polícia que desse jeito, né? A gente não teve nenhuma interferência da polícia porque não teve nenhuma arenga na festa, assim, foi super tranquila, como tem sido todas as festas. O Carnaval de 2018, segundo a Polícia Militar, foi o primeiro carnaval em 10 anos que não teve morte. Então, isso é um ganho, assim, tremendo para todos nós, né? Você virar esse jogo, você mudar essa história. E isso são conquistas possíveis a partir do trabalho, do compromisso e da coragem. E como é que a senhora está acompanhando esse cenário onde prefeituras de igual porte aqui da região metropolitana está no meio de um caos administrativo e também assim prefeitos e prefeitura ocupando páginas policiais? Eu lamento muito, porque independente das fronteiras dos municípios, esse é o nosso lugar, essas são as nossas pessoas, essa é a nossa terra, né? Eu fico muito triste que isso aconteça. Aqui mesmo no Conde nós não estamos vivendo isso, mas a ex-prefeita foi presa, né? Passou 3 meses na cadeia e está respondendo processo fora da cadeia, mas é uma pessoa que traduz nela uma complicação histórica desse município, que não está só nas mãos dela, mas que vem de longas experiências aqui de comportamento político e administrativo que levaram a cidade ao caos. Muita coisa ainda vai aparecer aqui no Conde, muita coisa, se de fato a Polícia Federal, a Polícia, o GAECO, o Tribunal de Contas, o Ministério Público continuarem dando o mergulho e a atenção necessária que estão dando a esse tipo de atitude, muita coisa ainda vai surgir e aparecer aqui no município de Conde. Então eu vejo isso com muita tristeza, mas isso, inclusive, é um ponto que dificulta muito o nosso trabalho, né? Porque esse descrédito daqui que as pessoas, os fornecedores, as pessoas dispostas a participarem de um processo de licitação, daqui que elas digam sim, compreendam que mudou, compreendam que é uma outra gestão e que a metodologia é outra, e tudo leva um tempo. Então, nós enfrentamos em 2017 uma grande dificuldade. As pessoas não queriam participar das licitações, os fornecedores não queriam absolutamente nada com o Conde. Já vem atrás também, né? Dívidas por todo lado. Nós herdamos 85 milhões de dívidas e multas. Se juntar as multas e as dívidas, sobra 85 milhões de buraco, né, para a gente administrar. E hoje, como é que está? Nós pactuamos essas dívidas, né, com os credores e dividimos a maioria delas em 200 meses. Ou seja, eu vou sair, entra outro prefeito ou prefeita aqui e vai assumir a responsabilidade de todo mês pagar algo em torno de 400 mil reais, né, espalhados nessas coisas mal feitas, nesses erros,
e às vezes até nessas atitudes de má fé que aconteceram aqui, e a população está pagando. São coisas de 2003 para cá. Então você imagina, de 2003 para aqui tem o quê? 15 anos, 16 anos, 15 anos, né? E você ainda tem mais 16 para frente, 200 meses, são 16 anos para frente. Então são mais de 30 anos com a população envolvida em dívidas que impedem que ela receba os seus serviços, os seus direitos, né? E por muito tempo a população achou que estava sendo cuidada, porque recebia R$20 para pagar a sua conta de luz, porque recebia a gasolina do carro se precisasse fazer uma viagem, porque recebia em casa o prefeito ou a prefeita para comer uma galinha de capoeira, tomar um cafezinho. Achava que isso era ser cuidado, né? E na verdade o rombo estava se fazendo para a população pagar a conta. E essa conta hoje quem paga é a população, é evidente. Porque se eu pago de dívidas e multas R$400 mil por mês, eu estou deixando de pavimentar ruas, eu estou deixando de comprar determinados remédios, eu estou deixando de contratar determinados especialistas, eu estou deixando de alugar máquinas para poder fazer os serviços agrícolas ou para poder fazer essa coisa da pavimentação mesmo, esse serviço da pavimentação, do cuidado com as estradas e com as ruas da cidade. Eu estou deixando de fazer o que a população precisa e merece, né? Porque estou pagando os maus feitos de 15 anos atrás. O prefeito, após toda essa experiência, qual seria o exemplo que poderia ser deixado para outros prefeitos, principalmente os da região metropolitana? Bom, eu acho que eu não estou na condição de dar conselho à prefeita. A minha experiência é muito recente, né? Na gestão, neste lugar de prefeita e na política, né? Mas eu vejo para mim mesmo que não tem outro caminho que não seja você trabalhar muito e ter coragem de enfrentar. Por exemplo, às vezes a gente escuta, a gente comentava antes de começar a entrevista, muitos prefeitos e prefeitas dizendo: é muito difícil ser prefeito hoje em dia porque você não tem o dinheiro e já amanhece com o povo na sua porta. Então eu já começo daí. Por que amanhece com o povo na sua porta? A sua porta é a sua casa. Só é para estar na porta da sua casa quem você convidou, quem você chamou. Então, por que esse povo está indo na porta da sua casa amanhecer o dia com você? Porque o povo foi acostumado a uma prática que não tem nada a ver com ser prefeito. O povo foi acostumado a que o prefeito desse tudo, que o vereador desse tudo. Criou uma dependência. Isso é uma ilusão, porque isso não dá voto a ninguém. Isso não é isso que dá voto a ninguém, né? Ou pelo menos passou a não ser. Hoje não é mais isso que dá voto. Eu não dou R$1 a ninguém, eu dou muita atenção, eu dou muito retorno, eu dou muita presença, eu dou muito respeito. Eu exijo também da população. Eu mostro para a população que eu não estou só, não posso estar só. Se o caos está instalado aqui, não é culpa só do político que foi eleito pelo povo, escolhido pelo povo para estar ali. É culpa do povo que entregou tudo na mão do político, sem acompanhar, sem estar perto. Então, eu convoco a população para estar perto. Eu convoco a população. Tanto que nós criamos aqui uma lei que é única no Brasil, que é a Lei de Gestão Compartilhada. Essa lei, ela permite que a população, ou grupos da população, crie grupos de WhatsApp. Vai na Secretaria de Comunicação, com os documentos de todos os integrantes, cria o grupo do WhatsApp para acompanhar uma obra da Prefeitura. E a Prefeitura, por sua vez, criado o grupo, tem a obrigação de colocar lá os secretários envolvidos naquela obra e a empresa que ganhou a licitação, os engenheiros responsáveis pela obra. E dessa forma a gente está habituando a população a acompanhar a aplicação dos recursos. Então, esse sim é o trabalho do prefeito e de uma prefeita. É você chamar a população a tomar conta do que lhe pertence. Você administra aquilo.
Você é a pessoa que foi escolhida pela população para trabalhar para eles, para administrar. Mas a cidade, o dinheiro é do povo. Então, você tem que conscientizar isso. Não é para estar ninguém na sua porta. Eu nunca tive ninguém na minha porta. Eu nunca tive ninguém na minha casa. Desde a campanha política e depois que fui eleita, eu nunca vivi essa experiência. Porque desde o início, desde a pré-campanha, eu sempre deixei claro qual é a minha postura e sempre falei, se quiserem votar em mim, eu agradeço e estou aqui para isso. Agora, saibam quem vocês estão votando. Saibam em quem vocês estão votando. Eu não concordo com esse tipo de atitude, eu não concordo com esse tipo de postura, eu não concordo com esse tipo de coisa, eu jamais farei isso. E é o que eu faço. Às vezes as pessoas estão desesperadas, estão desempregadas, estão. O caos que o Brasil está vivendo de 2015 para cá piorou muito a nossa situação. Nós aumentamos muito o número de pessoas desempregadas. As pessoas estão sofrendo e elas vão atrás de soluções imediatas. E aí eu explico para elas que essa solução de dar o dinheiro para comprar o gás, dar o dinheiro para pagar aquele remédio, isso eu não faço. Agora, eu encaminho para o CRAS, eu encaminho para a Secretaria de Saúde e eu exijo desses espaços que a política seja bem executada, que essas pessoas sejam bem recebidas, que eles tenham retorno, que eles tenham resposta. Existem muitas políticas públicas que podem atender a algumas urgências da população. Outras não, é fato. Mas aí é a dinâmica da vida de cada um. As pessoas também vão, com o tempo, aprendendo a se organizar, aprendendo a se conter, né, nos seus limites, como as prefeituras. Eu vejo muitas prefeituras, e aqui é um exemplo disso, o último carnaval que a ex-prefeita fez, foi mais de 1.400.000 envolvidos aqui. Eu fiz agora o Ano Novo com menos de 40 mil da prefeitura. Né? Então, assim, nós estamos cada vez mais chamando a sociedade a participar, chamando os comerciantes, os empresários, os investidores da sociedade civil a assumirem também a responsabilidade com os eventos, que faz bem a todo mundo. Né? Então, é dividir a tarefa, né? Essa ideia de que a prefeitura é a mãe de todo mundo, essa é uma ideia distorcida. Então, eu acho que a minha prática, ela vai nesse sentido. E eu não tenho medo, por exemplo, de dizer, mas se for assim, você não terá voto, né? Não vai se reeleger. Eu não penso nisso. Eu vou pensar nisso no momento certo. Agora eu não penso nisso. Eu penso que a minha responsabilidade como professora, inclusive, que é o que eu sou, porque prefeita é uma situação que eu estou vivendo hoje, política é uma situação que pode ser ou não mais ampla do que ser prefeita, mas é uma situação passageira, mas o que eu sou é uma professora. Então, como professora, eu tenho um compromisso pedagógico com a população. Então, eu não posso passar por um lugar de poder, por um espaço de poder, sem contribuir para a formação daquelas pessoas que estão sob a minha liderança, né, dos munícipes. Então, mais vale isso para mim do que uma perspectiva desenhada na política de forma que eu considero ultrapassada. Então, é uma autonomia e uma escolha da população, escolher a sua liderança. O que eu estou mostrando é que todos pagam um preço por uma escolha ruim. A gente aqui está vendo isso. E no Brasil também nós estamos vendo isso. Prefeita Márcia, agradecer a sua acolhida, a sua atenção e deixar o espaço para as suas considerações. Bom, eu também agradeço muito. Eu acho que esse tipo de espaço é fundamental para a gente, né, que está buscando fazer um novo desenho, né, um desenho que a gente considera correto. Então, eu agradeço muito esse espaço. Enquanto mais alcance tiver, a gente puder falar com as pessoas e chamar as pessoas a se juntarem, a darem as mãos, eu acho melhor. Agradeço muito. E aí eu queria deixar um especial abraço para o povo do Conde, que eu sei que vai estar nos acompanhando nessa entrevista. Esse e outros conteúdos você pode conferir acessando portalcorreio.com.br.